A fazendinha tá grande, hein? Tá. Olha os pintinhos. Ó, vai decolar voo? Hã? O patinho vai decolar voo. Dia de chuva. Ele fala assim pra 60 km chove. Sério? É? Ah, parece que ele tá aprendendo a voar, algo assim. No máximo 2, 3 dias só. Sim. Nossa, ele tá agitado. Parecia que ele tava nervoso com alguma coisa. Correria pra mim, eu acabei esquecendo de comprar Ah, remédio não põe na água. rapaziada, que doideira, hein, cara. Então, tratando a questão do Marrocos lá, né? E a gente só para pra pensar uma coisa, né, mano? Tipo assim, é que tem diferença de realidade de país pra país, de região pra região. A gente sabe que tem, né? Mas, pô, imagina. Milhares de pessoas, mano. Eu não sei precisamente ao certo, mas eu ouvi dizer que seria por volta de 60 mil. Uma galera foi conduzida de volta, né, e tudo mais, mas enfim. Milhares de pessoas fez a travessia nadando. No mapa é um negocinho assim, né, mas pra você nadar aquilo é uns quilômetros, que eu nem vi quantos que é. Dá pra pesquisar aqui agora, mas eu não vou. É uns quilômetros aí. Teve até mulher, mano, que foi nadando também e tal. Todo mundo. Foi um monte de pessoa nadando. E, pô, a galera. Pensa só, pensa a doideira que é, mano. A galera abandonou o país, que é o Marrocos, o seu país, e chegou nadando na Espanha, ou seja, tipo, sem documentação, e você via eles comemorando quando chegava, comemorando a chegada deles como, tipo assim, uma nova oportunidade, uma nova fase na vida, né, mano? Você via claramente essa expressão neles, tá ligado? De libertação, de, pô, agora vai e tal, mudança de vida e tal, melhores condições. Mas todas essas pessoas, obviamente, se elas vieram desse jeito, vieram sem documentação, ou seja, na ilegalidade, tá ligado? E, mano, você tá na ilegalidade em outro país, você ir desse jeito, pô, tem vários fatores, mano. Tipo assim, você vai viver igual uma barata, igual um rato. Tipo assim, e é de se admirar que muitas pessoas fazem esse rolê e muita pessoa que eu conheço já conseguiu a cidadania, até algumas na Espanha mesmo, indo e ficando ilegal. Tipo assim, a pessoa pega o visto para turismo normal. É que hoje tá mais fácil, mas na época, né? Na época era mais difícil, você pegava o visto para turismo normal, ficava lá e ficava ilegal durante 2 anos. Aí depois de 2 anos pegava a residência, né? Não é a cidadania, né? E 2 anos ilegal. Mas, mano, você tá ilegal é muito paia. Tipo assim, você vive igual uma barata, mano. Você não é ninguém, porque você tá ilegal. Tipo assim, é doideira, mas você praticamente não existe. Isso é estar ilegal em um país. Você não existe. Então, questão de saúde, questão de emprego. Ó, primeiro, se você tiver algum problema de saúde, mano, vai ser um BO danado. Provavelmente você vai ser pego, né? Eu não sei como que daria pra tratar um problema de saúde sem ser pego. Sem descobrir que você tá ilegal e deportado, algo do tipo. Além disso, vamos supor que você não tenha problema de saúde. Tem a questão trabalhista, né, mano? Que você não tem direito. Tipo assim, acontece com muitas pessoas. Eles vão atrás do emprego, estando ilegal no país, e aí o empregado costuma descobrir, né? Dá pra descobrir. Até porque ele percebe quando é um estrangeiro, ele vai começar a perguntar, né? A fim de saber e tal. E muitos abusam desse fator de você ser
um imigrante sem documento e te dá umas condições de trabalho que um cidadão comum não aceitaria, jamais, e não deveria aceitar. Mas por saber que você está na ilegalidade, ele vai te dar uma condição ruim de trabalho, que pode custar a sua saúde, com um salário não condigente, com um salário não justo também. E, mano, então isso é bizarro. Essas são as consequências de você ir ilegal. E mesmo assim a galera, mano, foi nadando na braçada em busca de uma mudança, de oportunidade de melhorar de vida. É bizarro isso, cara. Ou seja, o quão sem esperança eles estavam, né? O quão desacreditado eles estavam pra você... Mano, claro, a gente tem que tentar, a gente tem que buscar a melhora e tudo mais, mas pra você buscar a melhora dessa forma, largando, tipo assim, desse jeito, você tem que estar muito, tipo assim, muito sem nada pra perder. Sem nada a perder, tá ligado? Pra você ir dessa forma, cara. Tipo assim, você não tem que ter nada. Doideira, muito doideira pensar nisso. E falar disso, né, mano, de ter as coisas. Geralmente eu me pego pensando, tipo assim, em não ser refém, né? Tipo assim, que o sistema é feito pra gente querer consumir. E com essa vontade de consumir, esse desejo que a mídia cria de ter as coisas, seja de algo de alimento, como uma Coca-Cola, vamos supor, um refrigerante, até algo material de possuir, tipo um carro, roupa de marca, etc. Ela cria essa demanda na sua cabeça que você precisa pra te forçar. Tipo assim, ela cria uma demanda financeira de dinheiro, tá ligado? A gente cria uma ideia de vida, de mundo que a gente precisa do dinheiro. E a gente corre atrás dele e o sistema é feito pra, tipo assim, ir dando na medida certa pra você continuar nessa batalha durante um bom tempo pra você servir o sistema, tá ligado? Pra você meio que se escravizar por causa da sua, pra te escravizar em cima da demanda que eles criaram na sua mente, tá ligado? E é muito doideira isso, porque, pô, eu também eu me pego aceleradaço às vezes também. Acelerado, querendo conquistar as coisas, né, mano? E aí, quando eu penso assim, dessa forma que eu pensei agora, de, tipo, não ser refém dessas coisas, aí você se acha, eu me acho meio vagabundo, né? Tipo, pô, então eu vou virar um vagabundo? Mas não é, mano, não é. Você tem que equilibrar, não que você não pode querer nada, é que você fica meio nessa, né? Tipo, pô, mano, eu tenho que ficar tranquilo e me acalmar e não ser refém das coisas material. Mas aí se eu fizer isso, então eu vou estar sendo um vagabundo, eu não vou... É doido. Então, não é isso. Não é você desapegar e não querer mais nada da sua vida. É você buscar, mas não ser refém daquilo. Porque se você viver por aquilo, desejo a gente vai ter desejo de ter as coisas, de ter uma experiência ou algo material, enfim. Mas se você for refém, como de um carro, por exemplo, você fala, mano, minha vida vai ser quando chegar naquele dia que eu comprar o carro, aí sim eu vou viver, aí vai dar tudo certo e tal. Você vai viver em cima disso, e se Deus vai abençoar e você chegar lá e comprar, que nesse caso do exemplo é o carro, você não vai de fato viver porque você vai ser refém da sua conquista, tá ligado? Não vai ser o carro, que no caso é o caso aqui, pode ser uma casa, pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro bem. Se você viver em função disso, depois que você conquistar, você não vai ser tão feliz quanto deveria, porque você ainda vai ser refém daquilo, tá ligado? Pelo preço total que você pagou pra chegar ali, pra ter aquilo, você não vai desfrutar daquilo como deveria, tá ligado? Você vai ser refém, vai ficar com medo de acontecer alguma coisa e tal. É doideira isso, mano, é doideira. Ou seja, você tem que querer as coisas, tem que trabalhar pra ter as coisas, mas não ser refém disso, cara. Não ser refém disso. Não deixar de viver por causa disso. E aí tem aquela filosofia, né? Que na época do Alexandre o Grande, ele teria vivido na mesma época do cara que eu sempre esqueço o nome. Mas pô, o cara que vivia no barril. O cara que vivia no barril, pô. O cara que vivia no barril. Vivia no barril. Barril, que não é o Chaves, tá? Diógenes, perfeito, é o Diógenes. O Diógenes vivia no barril com nada,
só com o que ele conseguia para comer, para passar os dias dele nessa terra aqui, e ele não trabalhava, vivia com o pouco que tinha e aprendeu a ser feliz com o pouco de que tinha. E isso tem uma filosofia muito legal aí, rapaziada, tá? Aprender a ser feliz com o que tem. Beleza. E ele vivia nesse barril dele. Era muito conhecido por isso, né? Por ser feliz com o pouco que tinha e não se desesperar, não ser refém das coisas que ele desejava, né? E aí Alexandre o Grande, durante a época dele, a passada dele por aqui, ele foi até o Diógenes, quis conhecer o Diógenes, porque, pô, ele é o Alexandre o Grande, conquistou várias coisas, né? Vários impérios, conquistou, fez um território gigantesco aí. E ele quis conhecer o Diógenes, que era uma outra vertente, né? Alexandre o Grande é um conquistador, né? Não parou, e o Diógenes era o contrário. E ele foi até o Diógenes, entrou na frente do sol do Diógenes, diz as escrituras. Diz as escrituras. Entrou na frente do sol do Diógenes, e o Diógenes falou: sai da frente do meu sol para eu poder aproveitar ele. Enfim, ele foi falar com o Diógenes, tem mais uns negocinhos lá, que eu tô esquecendo aqui, mas traduzindo. Ele foi falar com o Diógenes e o Diógenes cagou pra ele. E ele era tipo assim, o Alexandre o Grande. Já era o Alexandre o Grande, já era o cara zica. Todo mundo já pagava um pau pra ele. Mas o Diógenes não, cagou pra ele e falou: sai daqui, eu tô curtindo o meu sol e apreciando a minha vida e tudo mais. E o Alexandre o Grande falou assim: se eu não fosse Alexandre o Grande... E o Alexandre o Grande viu, né, durante essa conversa deles, a paz, né? Isso é um negócio legal. A paz do Diógenes em ser feliz com o que ele tinha. A paz dele. Ou seja, ser feliz com nada. Ele viu essa paz e falou: se eu não fosse Alexandre o Grande, eu ia querer ser Diógenes. E o Diógenes falou, metendo uma marra, né, o Diógenes, mas ele falou assim: se eu não fosse o Diógenes, eu só ia querer ser Diógenes. Ou seja, ele mesmo. E aí, rapaziada, nessa passada aí, nessa historinha, dá pra gente unir, né, mano? Porque antigamente eram décadas pra você formar o pensamento. Hoje em dia não, a gente tem o privilégio de já ter passado grandes mentes pensantes por aqui, né? Que deixaram, né, as sabedorias deles, as histórias, pra gente ler, aprender e absorver se faz sentido ou não. E essa história aqui deles dois, mano, dá pra gente tirar o equilíbrio, tá ligado? De saber ser feliz com o que tem, ter paz com o que tem e aonde você tá, o que às vezes é muito difícil. A nossa mente leva a gente, né, mano? No sistema de hoje em dia, a nossa mente leva a gente a estar insatisfeito, né? Às vezes nem tem porque... Às vezes eu me pego insatisfeito e eu falo: pô, por que eu tô insatisfeito? Não tem nenhum motivo, tá dando tudo certo. Então, ser satisfeito com o que a gente tem e, ao mesmo tempo, lutar como Alexandre o Grande para conquistar as coisas. Lembrando, tá, rapaziada? Tô dando um exemplo aqui de pessoas humanos, né? Claro que Jesus Cristo já é outra parada, né? Já é o filho do Criador e tudo mais, já é outra parada. Tô pegando aqui seres humanos normais, né? Então, daí poderia sair o equilíbrio, mano. De Diógenes, dar o valor ao que você tem, ter a paz com o que você tem, e ao mesmo tempo querer conquistar as suas coisas, né? Como Alexandre o Grande conquistava, né? Conquistou muitas coisas, não parou um minuto. E assim você vive em paz, né, mano? Tipo assim, você continua buscando o que você quer, mas você lembra que você tá bem, você é grato e feliz por aquilo que você tem. Isso é muito importante. Porque às vezes quando a gente tá fissurado, a gente esquece o que já conquistou e já tá olhando porque a gente quer conquistar. Já ignora o que lá atrás você queria chegar aqui. Aí quando você chega aqui, que já aconteceu isso comigo, você já tá ignorando, você não tá cagando porque você chegou aqui. Você já tá olhando lá pra frente, tá ligado? Lá pra cima, já querendo mais. E aí já é insatisfeito. Pegou a visão? Doideira, mano, doideira. É isso. Precisava desabafar. Deus é bom o tempo todo, rapaziada. Tamo junto. O Brasil todo vai ver isso aqui, né? É nóis.